Boa noite a todos, boa noite, amada igreja. Prazer poder estar de volta, revendo irmãos tão amados, tão queridos. Certamente, para nós a alegria é indizível de estar vendo vocês e vendo o que Deus tem feito, vendo a perseverança de vocês na fé, continuando, vendo vários crentes que ano após ano continuam servindo ao Senhor. Amém, e louvamos a Deus por isso. Eu gostaria também de, quebrando um pouco o protocolo, todo preletor faz essas coisas, né? Então, amanhã é dia aí dos momentos marcantes, mas esse cântico que nós acabamos de ter, eu queria ter mais que uma voz. Esse cântico, ele é importante no meu ministério em Souza, porque me lembra de um episódio e que certamente deve lembrar algum irmão. Então, nós tivemos um momento bem tenso na igreja, na época que eu estava pastoreando, um acidente na frente da igreja, né? Acredito que alguns lembram. E um belo dia, eu levei o meu violão para o hospital, tocando sempre no mesmo ritmo, né, Tinto? Então, só sabendo tocar de um jeito. Levei o violão, fui lá para o hospital, comecei a cantar esta música e irmão Ivanildo, né, na época, começou a chorar e foi um tempo muito marcante na minha vida. E acredito na vida dele, Deus agindo e recuperando ele. E louvo a Deus. Todas as vezes que eu escuto esse cântico, eu lembro desse episódio. Onde eu escuto, eu lembro de você. Olha como as ovelhas marcam a vida, né, dos pastores. Anos já se passaram e a música sempre me leva para esse mesmo episódio, para esse mesmo momento. Deus continue abençoando a vida, irmão Ivanildo, Fernando e toda a igreja. Então vamos orar e logo em seguida eu vou basicamente dar um mapa para os irmãos de como nós iremos trabalhar as 4 pregações, para que você já possa se preparar, e aí nós vamos começar a mensagem de hoje. Vamos orar? Deus amado, Deus todo-poderoso, queremos começar reconhecendo a nossa pequenez, queremos começar, ó Deus, elevando o Teu nome e reconhecendo publicamente que toda edificação é proveniente do Senhor. Nós somos instrumentos Teus, trazemos uma palavra que o Senhor nos dá, mas no final das contas é o Teu Espírito que opera. Que o Senhor cresça enquanto o pastor prega, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre a sublimidade do amor. Acredito que os irmãos sabem que quando nós falamos de amor no Novo Testamento, a carta de mais destaque é a carta de 1 aos Coríntios, com aquele texto clássico sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos em determinado momento trabalhar esse bloco, trabalhar capítulo 12, 13 e 14. Nós vamos estar basicamente estudando de uma maneira panorâmica a carta de 1 aos Coríntios, trazendo para os irmãos alguns insights, algumas lições importantes, também propondo uma maneira de ler esta carta e, com exceção de uma mensagem, que vai ser a mensagem de domingo pela manhã, eu vou extrapolar bastante o livro de Coríntios. Então, eu vou trabalhar um ou outros textos, porque diz respeito a, basicamente, o tema do livro que eu escrevi, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a sublimidade do amor, no que diz respeito à nossa responsabilidade de manter a casa do Senhor, e aí nós vamos trabalhar um pouco mais e desenvolver alguns conceitos. Mas nas outras 3 mensagens nós estaremos basicamente aqui dentro de 1 aos Coríntios. Então abra sua Bíblia na carta de 1 aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, deixe-me explicar rapidamente aqui esse contexto, só para que os irmãos possam ter o panorama em mente. Nós estamos falando de uma carta do apóstolo Paulo. Não há muitos questionamentos a respeito da autoria de 1 aos Coríntios.
porque há uma identificação clara, exposta no livro. Então, vários outros textos têm sido questionados, mas primeiro aos Coríntios, quanto à sua autoria, tem sido basicamente reconhecida em relação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Estamos falando ali da terceira viagem de Paulo, onde Paulo passa por esta cidade, uma cidade importante. Ele passa por ela na sua segunda viagem. Ele basicamente desce de Filipos e vai então até Corinto, e em Corinto ele basicamente funda esta igreja, e depois ele vê a necessidade de trazer alguns conselhos bem práticos para essa igreja. Então esta carta, ela se tornou necessária porque aquela igreja que cresceu e se desenvolveu basicamente numa capital romana, capital importante, uma cidade litorânea, praiana, e aquela igreja cresce em meio a um contexto de muita imoralidade sexual, muita orgia, e Deus resolve colocar uma igreja numa cidade completamente promíscua, numa cidade onde a imoralidade era desenfreada, e Deus faz essas coisas, né? Deus coloca luz em meio às trevas, e Deus ali funda a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto, ela vai passar por muitas fases de amadurecimento. Ela vai passar por muitas crises, muitas tensões, muita dificuldade. Meus irmãos, não se chega a 42 anos de igreja por acaso. 42 anos de uma igreja significa muitas lutas, muitas dificuldades, muitas batalhas. Talvez você que está chegando na igreja agora, ou recentemente, você não tem tanta ideia ou tanta noção do que já aconteceu para que a igreja da fé chegasse até aqui. Mas, de fato, olhando para a igreja de Corinto, nós percebemos quantas dúvidas, quantos desafios, quantas práticas desordenadas, e o que aquela igreja precisava corrigir, amadurecer, crescer. O apóstolo Paulo escreve basicamente uma carta pastoral, uma carta de cuidado. Ele está preocupado com a igreja e ele deseja então sanar algumas dúvidas, alguns questionamentos e embasar teologicamente algumas práticas desta igreja. O amor, como eu disse para os amados irmãos, que está em 1 Coríntios 13, ele é basicamente o clímax de todo um argumento, é o ponto central de todo um argumento. Mas a carta, ela se volta para um conceito de unidade, e eu quero mostrar isso para os amados irmãos. O quanto a unidade para o apóstolo Paulo é relevante, ela é importante, nós iremos mostrar e perceber isso. Apesar de ser uma igreja difícil, apesar de Corinto ser uma igreja muito dura, uma igreja que multiplica pecados e dificuldades, eu gostaria que os irmãos percebessem como Paulo trata essa igreja. Então, como Paulo escreve para essa igreja. Então, note comigo alguns detalhes, alguns elogios feitos pelo apóstolo Paulo. Nota comigo, versículo de número 2 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nota aqui pelo menos duas maneiras bem peculiares de tratar aquele povo. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a igreja de Deus, é a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era a cidade, mas a igreja é a igreja de Deus. Pastor, a igreja é de Deus, mas eu já li Corinto. Eu já sei da situação delicada e difícil que essa igreja tem. Inclusive, praticando imoralidade tal que até os descrentes se escandalizavam. Capítulo 5 de Corinto. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de colocar os nossos pés no chão quando se fala de igreja. Ele basicamente está quebrando uma ideia muito romanceada que se existe de igreja. Porque se você ler apenas Atos 2,
onde todos perseveravam unânimes, estavam juntos o tempo inteiro, estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. Nós começamos a ter uma certa sensação de que parece que nós não somos igreja. Nós olhamos para aquilo e dizemos, olha, tem alguma coisa de muito errado. E o apóstolo Paulo faz questão de mostrar para nós que mesmo uma igreja com lutas, com problemas, com dificuldades, é igreja de Deus, é povo de Deus. Nós não temos ainda o corpo glorificado, nós não chegamos no nosso estágio final, nós estamos crescendo, nós estamos devagarinho amadurecendo, mas o apóstolo Paulo chama de igreja de Deus, e não só isso, o apóstolo Paulo chama de aos santificados em Cristo Jesus. Então, para o apóstolo Paulo, aqueles irmãos eram separados. Aqueles irmãos foram separados por Deus, foram escolhidos por Deus. Nota então como o apóstolo Paulo vem chamando eles, os santificados em Cristo. Ainda no versículo 2, aos santos, ele descreve aquela igreja dessa maneira, aqueles irmãos. No versículo 4, eles são alvos da graça. Olha, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus foi dada a eles, estava sobre eles. Mais uma descrição rica e importante. O texto também nos fala a respeito de um povo que foi enriquecido espiritualmente na palavra e no conhecimento. Versículo de número 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Eles tinham todos os dons espirituais. Note o versículo 7. De maneira que não vos falta nenhum dom. E você nota aí no versículo 7 também, que eles tinham a certeza do retorno do Senhor Jesus Cristo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o início da carta é um início muito promissor, muito elogioso. Então quando você começa a ler essa carta pela primeira vez, e você não conhece o conteúdo todo, então você jamais desconfiaria de toda a narrativa, de toda a descrição de pecados que o apóstolo Paulo vai trazer. Por quê? Porque Paulo, ele primeiramente tem uma perspectiva celestial para falar da igreja, para exortar a igreja. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte, que quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que essa igreja seja problemática e tenha dificuldades, é preciso, meus irmãos, aprender a lavar a boca com sabão para falar do povo que foi salvo de Deus, para falar do povo que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos hoje em dia uma desvalorização enorme da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma perspectiva negativa da igreja, uma perspectiva que na boca e nos lábios de até mesmo frequentadores da igreja é triste perceber, é decepcionante, mas não é assim que o apóstolo escreve para a igreja. Ele entende, é uma igreja difícil, mas todas essas características fazem deste povo um povo especial, um povo diferenciado. Não se esqueça disso, você que é membro dessa igreja, porque em algum momento você vai ter tensão com alguns membros, com algumas pessoas que convivem na comunidade, e você vai ser decepcionado, algumas pessoas vão pecar contra você, e você pode ter a tendência de olhar para a igreja de uma maneira equivocada, por lentes erradas. Quais são as lentes que eu devo olhar para a igreja? Como povo escolhido, santo, agraciado de Deus. Esta é a perspectiva. Somos pecadores, sim, mas a primeira impressão que o apóstolo Paulo nos deixa é que esta é uma igreja muito amada, que essa é uma igreja especial, que essa é uma igreja importante. E ele basicamente encerra essa sessão inicial nos dizendo, esta é uma igreja que espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja muito abençoada. Não falta nessa igreja nenhum dom. Olha como Deus cuidou, olha a providência de Deus para essa igreja. Então a igreja de Corinto, meus irmãos,
é descrita por Paulo como uma igreja muito enriquecida pela graça do Senhor. Então não tem apenas aquela visão da igreja de Corinto negativa. Percebe como Paulo começa, o número de elogios, nós temos logo nesse início 6, 7 elogios para essa igreja. Então, se tratando de uma igreja importante no seu ministério. Um tema muito rico e importante, que é resultado do amor que Paulo vai descrever, é a comunhão espiritual. E eu quero que os irmãos percebam como Paulo vai falar desta comunhão. Isso é muito importante. A primeira indicação de unidade entre os crentes que nós vamos perceber nessa carta, a primeira perspectiva de uma igreja cósmica, para não falar universal, né, por causa do Edir Macedo, mas uma igreja que vai além da nossa igreja local, uma igreja que é a união de todos os crentes em todos os lugares, está logo no segundo versículo da carta. Então olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ele parou aí, não foi? Na sua Bíblia ou tem mais? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Isso significa que nós devemos ampliar a nossa percepção para entender que não existe razão e motivo suficiente para que a gente se feche como igreja, se feche em si mesmo, e inclusive se feche de maneira denominacional e não perceba o que Deus está fazendo em outros lugares do mundo, em outras regiões do nosso próprio país, em outros estados. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que os santos de Deus estão espalhados por todo o mundo. Em Sousa, nós temos uma representatividade desses santos. Então, a igreja da fé, juntamente com todos os salvos de todo o mundo, fazem parte, compõem uma unidade, que é chamada de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa perspectiva deve ser muito maior do que a perspectiva de um templo, do meu templo, da minha igreja. E o nosso coração precisa extrapolar nisso. E a gente entende, inclusive, que é quando eu percebo a igreja além das 4 paredes que eu faço a obra missionária, que eu avanço, que eu entendo que o plano de Deus vai além da minha igreja local. E o apóstolo Paulo deixa muito claro, a igreja de Corinto é uma igreja valiosa, importantíssima, mas existem santos em todo lugar, existem pessoas que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Então você começa percebendo que Paulo fala de uma unidade, mas uma unidade bem macro, grande, cósmica. Os crentes em todos os lugares. O apóstolo Paulo, se você avança no capítulo 1, versículo de número 24, você vai perceber que ele vai falar que essa instituição é capaz de unir grupos bem diferentes. Nota o que é dito, 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nota que quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de uma igreja que é capaz de unir não apenas pensamentos diferentes, mas culturas completamente diferentes. Nós estamos falando de judeus, nós estamos falando de gregos, nós estamos falando, meus irmãos, que a sabedoria que Deus dá é capaz de colocar sobre o mesmo teto pessoas de raças diferentes, pessoas de condição social diferente, pessoas com cores diferentes. Então, tudo isso está sendo colocado na igreja, nivelado na igreja, como crentes salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa construindo
que a unidade que existe do povo de Deus por todo mundo e a unidade de Deus que existe numa igreja local é resultado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é capaz de unir judeus e gregos. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é capaz de unir senhor, escravos, homens, mulheres, samaritanos e judeus. Lembra que Jesus Cristo vem e ele quebra a barreira de separação entre judeus e gentios. Então a obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra de unificação, é uma obra de unidade. Isso é muito importante. Nós poderíamos ler alguns textos, não vou trabalhar, Colossenses 2, Gálatas 3, mas acredito que só em Corinto a gente já está conseguindo perceber. Esta união, meus irmãos, é uma união descrita como comunhão no livro de Corinto. E ela ocorre por causa de Jesus. Veja o versículo 9. Então, 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão. Que comunhão? Comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nota que é justamente para uma comunhão em Jesus, uma comunhão proporcionada por Jesus, que nós todos fomos chamados. Então a igreja é chamada para compartilhar e vivenciar uma comunhão que o próprio Jesus conquistou na cruz, que nos proporcionou. E o texto nos diz, nós somos chamados à comunhão, a um chamado na igreja. Qual é o chamado? Um chamado para que a gente viva juntos, para que a gente viva em comunidade, em comunhão. Por que eu estou trazendo tanta ênfase na comunhão e na comunidade? Você vai entender daqui a pouquinho. Vamos continuar percebendo a ênfase de Paulo na comunhão e na comunidade. Eu quero que você avance comigo para um texto que depois nós vamos explorar melhor. Mas eu quero ler só um versículo, 1 Coríntios 12. Avança ainda na carta de Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Esse é o famoso texto que utilizamos para definir batismo com o Espírito Santo, né? Então o texto nos diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Se você volta para o versículo 12, olha o que é dito. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nota, duas vezes no versículo 12, você tem a ênfase na unidade, está percebendo? Então você nota, ó, um só corpo sendo mencionado aí, duas vezes pelo menos. E quando você chega no versículo 13, mais uma vez você tem a ênfase sobre a unidade, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo. E mais uma vez ele diz, judeus e gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então você percebe que o apóstolo Paulo está nos dizendo, apesar de sermos muitos, diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, todos nós somos unidos por Cristo. E o que acontece conosco na conversão é que nós somos batizados neste corpo, que é a igreja. Nós somos incluídos num corpo chamado igreja. Então nota a ênfase de Paulo. Mais uma vez sendo trabalhada unidade. Somos muitos, mas somos uma unidade. Precisamos viver nesta comunhão. O mérito dessa união, meus irmãos, o mérito dessa união é de Deus. Volta para o capítulo 1, ainda de Corinto. Lê comigo o versículo, capítulo 1, versículos 20 e 21.
Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui o meio que Deus salva. Agora vai para os versículos 30 e 31. Avança um pouquinho. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Meus irmãos, em Cristo Jesus é um apontamento para uma doutrina que nós chamamos de união com Cristo. O que é isso? Na nossa conversão, a nossa identidade é transformada. Nós somos agora diferentes, nós nos identificamos como Cristo. Então lembra, por exemplo, de Gálatas capítulo 2? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como assim Cristo vive em mim? A minha identidade é Cristo. A partir da minha conversão, então agora eu me identifico como Cristo. Essa é a ideia de em Cristo que aparece aqui. Então, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no... Importantíssimo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, nós fomos salvos, fazemos parte de uma comunidade, de uma comunhão, e tudo isto aconteceu por causa de Jesus. Sobra o que para nós? Que glória sobra para nós? Nenhuma. A ideia é, o mérito é todo do Senhor Jesus Cristo. Então não dá para, a partir do pensamento do que Deus fez com a igreja, nos ensoberbecermos, acharmos que somos alguma coisa. Então, encher o coração de uma glória inútil, ou como a Bíblia descreve, uma vanglória. O texto diz, aquele que deseja se gloriar, glorie-se no Senhor. A nossa glória é Cristo. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque vamos perceber que o que aconteceu com a igreja de Corinto foi perder a noção desta teologia. E eu gosto de dizer isso, meus irmãos, porque eu tenho visto muitas igrejas desvalorizando a teologia e caindo apenas em aspectos morais, muitas das vezes para manter relacionamentos e coisas do tipo. Mas sem essa perspectiva de que somos Cristo na comunidade, cada um de nós representa Cristo na comunidade, Ele nos uniu, a comunhão é dele, através da obra dele, nós não vamos perceber que a vanglória que divide, que destrói, é de fato um ataque direto a Deus e à obra de Deus. Então nós precisamos entender que, por conta desse grande amor com que nós fomos amados, nós agora somos chamados a viver dentro desta comunidade que se enriquece mutuamente, que não empobrece um ao outro, que não destrói um ao outro. Então você percebe aí. Olha o que diz em 1 Coríntios 3, 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23. O contexto aqui é o contexto de Paulo, apóstolo, Cefas, eu já vou mencionar esse texto. E no final, no versículo 23, ele diz, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vós de Cristo. Ele é nosso Senhor. Estamos nele. Somos o corpo que ele é cabeça. Fazemos parte desse todo integrado. Nós podemos falar muito, meus irmãos, da perspectiva de Paulo sobre unidade. Então ele vai falando e construindo a igreja como uma unidade. Para que isso, pastor? Para que você perceba a seriedade de dividir o corpo de Cristo. Para que você perceba a seriedade do partidarismo. Para que você perceba que quando uma igreja está se dividindo por algum motivo, na realidade, meus amados irmãos, isto é considerado teologicamente um ataque à obra que Jesus Cristo fez por nós. Porque a obra de Jesus é uma obra de união, é uma obra de unidade, é uma obra de cooperação.
E muitas das vezes, por causa dos nossos pecados, nós fazemos exatamente o contrário do que Cristo fez. Somos Cristo, mas fazemos o contrário do que Cristo fez. E acabamos muitas das vezes destruindo aquilo que Jesus Cristo construiu. Nós poderíamos mencionar, por exemplo, as figuras que são utilizadas de unidade em Corinto. Por exemplo, é dito em 1 Coríntios 3:9 que a igreja é lavoura do Senhor. É dito que a igreja é um edifício do Senhor. 1 Coríntios 3:9. Em 1 Coríntios 3:16 é dito que a igreja é um templo ou um santuário deste Deus. E 1 Coríntios 12, versículo 12, a igreja é um corpo. Então nota quantas figuras para representar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todas essas figuras trazem para nós esta ideia de unidade. O que nós vamos perceber a partir dessa descrição que eu estou fazendo de unidade? Nós vamos perceber agora a seriedade do pecado de Corinto. Então, o que a igreja de Corinto estava fazendo? A igreja de Corinto estava militando para separar aquilo que Cristo uniu. O que está ocorrendo na igreja de Corinto pode ser visto como algo simples por alguns, como brigas, divisões e contendas que acontecem até nas melhores famílias. Nada demais. Afinal, quem não discute às vezes, quem não briga, quem não tem tensões, quem não se separa por um tempo, divisões e grupos na igreja, pode acabar sendo visto como algo pequeno ou até como uma solução para amenizar problemas. Então, alguém não consegue suportar outro na igreja. O que é que você faz? Você fica com o seu grupo e eu fico com o meu. A gente vai continuar na mesma igreja local, mas cada um então cria agora os seus guetos, as suas facções dentro da própria igreja. E muitas das vezes isto é elogiado até. Melhor do que sair da igreja. Melhor do que sair da igreja é continuar nos guetos, é continuar e criar a sua própria facção. Precisamos, meus irmãos, ter uma noção teológica do que está acontecendo. E não simplesmente moral, ética ou coisas do tipo. O problema é sério, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Nota o que é dito em 1 Coríntios 1:13. Pensa que texto forte. 1 Coríntios 1, versículo de número 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O que o texto está nos dizendo, meus irmãos? Ele faz 3 perguntas retóricas. 3 perguntas que a igreja saberia automaticamente a resposta. A primeira pergunta que ele faz é: Cristo está dividido? Cristo está dividido? Ou o Senhor Jesus Cristo é um? Foi Ele que morreu por nós e criou a nossa unidade. Cristo está dividido? A resposta óbvia é: Cristo não está dividido. E isso tem implicações naquilo que a igreja está fazendo. Segunda resposta: Paulo foi crucificado por vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? E por último, fostes batizados em nome de Paulo? É o nome de Paulo que nós utilizamos para o batismo? Então ele faz 3 perguntas que a resposta seria basicamente não, não e não. E quando a igreja reconhece essas perguntas retóricas e diz: realmente Cristo não está dividido, não faz nem sentido, realmente não foi Paulo e realmente não sou batizado em nome de Paulo. Aí agora, com base nisso, Paulo vai fazer outros questionamentos e vai trazer algumas implicações práticas para a igreja. Mas nota que as implicações práticas é resultado de uma teologia robusta. Primeiro ele te coloca para perceber Cristo, o que Cristo fez, a obra do Senhor Jesus Cristo, para depois a gente pensar nas implicações práticas do nosso relacionamento, como devemos viver e coisas do tipo. Então, eu quero que você perceba comigo que a igreja de Corinto, ela é marcada por várias divisões.
pelo menos 4 vezes, nós vamos encontrar só nos capítulos iniciais, capítulo de 1 a 4, a ideia de uma igreja que não é marcada pelo amor, mas é marcada pela divisão, pela destruição. Então, é marcada por facções, por ira, por discórdia. E as 4 vezes que eu quero mencionar, percebendo algumas características, você vai notar que sempre o nome de alguma liderança está em jogo. Paulo vai usar 4 vezes essa mesma ideia. Então, vamos perceber aqui a primeira. 1 Coríntios 1, versículos 10 a 17. Percebe comigo aí o primeiro problema. Logo no capítulo 1, depois de todos aqueles elogios, olha o que Paulo vai dizer. Versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deixe-me dizer algo rapidamente antes de continuar a leitura. Mesma disposição mental. 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Todos nós fomos salvos por Cristo, temos a mente de Cristo. Será que é pedir demais que a gente tenha a mesma disposição mental? Será que é pedir demais que tenhamos os mesmos valores? Será que é pedir demais para uma igreja estar unida, abençoando um ao outro, cuidando um do outro, já que todos têm a mesma mentalidade, ou pelo menos deveria ter? Entende o que ele está dizendo? Continua comigo, versículo 11. A vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, olha o que está acontecendo. O fundador da igreja recebe, basicamente, informações de uma irmã que a igreja estava passando por um momento muito difícil, onde os crentes estavam se separando, se dividindo, eles não estavam mais se entendendo. E o texto, meus irmãos, nos leva, basicamente, a pensar que eles não conseguem perceber e entender o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o ministério da comunidade, da unidade. E automaticamente eles acabam não entendendo a posição dos servos de Deus. Uma coisa leva a outra. Quando eles não entendem a obra do Senhor Jesus Cristo, eles não vão entender o papel de cada um na comunidade. Eles não vão entender o papel de uma liderança, eles não vão entender o próprio papel deles. Ou seja, um problema com a identidade de Jesus, um problema com a função e obra de Jesus, nos leva automaticamente a ter um problema com a nossa identidade. Quem somos e com quem nós lidamos. E o texto nos diz que, naquele contexto, havia muitas contendas, brigas, o texto vai nos dizer. E por quê? Basicamente, meus irmãos, cada um tinha o seu próprio grupo, né? O Hernandes Dias Lopes, ele diz algo que eu acho bem interessante, né? Principalmente pós-política, né? Que acabamos de passar, né? O Hernandes Dias Lopes diz assim, que nós temos aqui vários partidos políticos. Por exemplo, nós temos o PPB, Partido Progressista de Paulo. Nós temos o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Nós temos o PCB, Partido Conservador de Pedro. E nós temos o PCJ, o Partido Cristão de Jesus. Parece política o que está acontecendo aqui, não parece? Então, olha, o meu candidato é esse.
Então, por quê? Ah, não, porque ele já fez isso, porque fez aquilo outro, porque você não conhece a obra. Meus irmãos, basicamente o que nós temos aqui sendo descrito é basicamente o grupo dos fundadores. Quem foi que fundou a igreja? Paulo. Eu sou do grupo dos fundadores. Sou do grupo dos fundadores. E você? Chegou quando na igreja? Quem é você? Então fica quieto. Olha para mim. Outro. Eu sou do grupo dos que estudam. Eu sou do grupo dos eruditos, dos filósofos. Sabe aquele pregador que você gosta? Sabe aquele pregador que toda vida que você escuta, você vibra? Eu sou do grupo de O, sou assim com ele. Eu sou de Apolo. Vai encarar? O outro chega e diz, eu sou do grupo dos judeus. Paulo do grupo dos gentios, apóstolo dos gentios. E eu que sou do grupo dos judeus. Do grupo dos judeus, meu amigo, eu sou amigo de Pedro. Amigo de Cefas. Chamo até ele pelo nome em aramaico. Eu sou do grupo de Cefas. Que tal? O grupo tradicional. O grupo da base judaica, da base apostólica. E nós temos também, aí por último, o grupo daqueles que basicamente acreditam que ninguém mais é crente, né? Então eu não tenho esse negócio de partido com ninguém. Eu sou de Jesus, sou de Jesus. Só que não está dizendo isso de uma maneira correta. A ideia do apóstolo Paulo é que também criou uma facção com o nome de Jesus. Olha a seriedade disso. Com o nome de Jesus eu divido a igreja. Com o nome de Jesus eu crio meu grupo. Eu sou de Jesus. Você pode ser de Paulo, pode ser de Apolo, pode ser de Pedro, pode ficar para lá. Eu sou de Jesus. E aí você criou aqui mais um grupo dentro da igreja. O que nós podemos perceber, meus irmãos? Que havia uma falta de percepção daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Esse é o único texto onde vai aparecer eu sou de Jesus. Eles não entenderam o que significava ser de Jesus. Eles jamais diriam que eram de Jesus dentro de uma briga de facção. Jamais. Jamais eles diriam que eram de Jesus dentro de uma divisão. Porque Jesus não está dividido, é o que o apóstolo Paulo diz. Não dá para tratar Jesus assim. A obra de Jesus não é uma obra exclusiva, não é uma obra de um grupo, é uma obra para toda a igreja. E o apóstolo Paulo está querendo mostrar que eles não entenderam nada. Vocês não entenderam nada de Jesus, nada da obra de Jesus, nada do que Cristo fez na cruz. E o que a gente vê na igreja é resultado de uma teologia fraca, frágil. Não é simplesmente um problema de relacionamento, não é simplesmente um problema de personalidade, não é simplesmente porque dois bicudos não se bicam e coisas assim. Porque se você foi salvo por Jesus Cristo, você vai entender que você foi salvo para uma comunidade, para uma coletividade. Você foi salvo para fazer parte da igreja, porque na tua salvação você foi incluído na igreja local. Então, esses irmãos não entenderam a base teológica. E quantos de nós podemos falar de Jesus sem entender a obra de Jesus? Quantas pessoas têm Jesus nos lábios, mas no final das contas tentam resolver os problemas da igreja sem teologia? Simplesmente por moralidade, por conselhos práticos. Meus irmãos, o que une uma igreja é Jesus. Se você tentar unir a igreja de qualquer outra maneira, sem a teologia sólida, você não consegue. Por quê? Porque as pessoas são teimosas, são briguentas. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Tem que ser uma obra espiritual. Em outras palavras, você só consegue amar o seu irmão porque você foi grandemente amado. A base é Jesus para a unidade. Eles não entenderam. Nós não temos como resolver problemas sem a base sólida da teologia. Cuidado com essa voz que diz, não basta que nós nos amemos, vamos amar uns aos outros, que tudo vai estar resolvido. Não temos como falar de amor sem falar da obra de Jesus, da nossa união com Ele e do que Ele fez, porque nós estamos unidos com Ele, nós estamos unidos uns com os outros. Esta é uma base teológica que a igreja não pode perder. Nós podemos ver um outro texto, também importante,
1 Coríntios, nota aí a partir do capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez vai aparecer essa sequência, né? Paulo, apóstolo, é o segundo texto que aparece isso. Eu quero que os irmãos percebam o que faz com que uma igreja perca a noção do que Cristo realizou. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e outro, eu de Apolo, não é evidente, eu sou de Paulo, desculpe, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que acontece aqui, meus irmãos? Eles não entendem. Por quê? Porque são infantis. O texto nos diz, eles são carnais, eles são naturais. Por isso eles não conseguem entender como a obra funciona, a capacitação que Deus dá a cada um. E depois nós vamos aprofundar só nessa ideia da capacitação quando nós falarmos de dons, onde Deus dá uma diversidade de dons. Então o que nós podemos perceber aqui? Nós podemos perceber que a falta de maturidade destes irmãos fazia com que eles não percebessem que o crescimento da igreja vem de quem? De Deus. E de que todos que estão ali, ocupando cargos de liderança ou exercendo alguma função, são cooperadores, são contribuintes, estão ali porque Deus chamou, porque Deus capacitou, e não para dividir a igreja. Meus irmãos, Deus traz uma bênção enorme para a igreja. Qual é a bênção? Apolo, bênção gigante. Deus traz uma outra bênção. Qual é a bênção? Paulo. E o que as pessoas fazem? As pessoas criam facções com isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, não. No final das contas, todos nós fazemos parte de um mesmo reino, de um mesmo trabalho. Uns, então, estão regando, estão lançando a semente. Uns plantam, outros regam, outros colhem, porque a obra é de Deus. É Deus quem dá todo o crescimento. Qual o problema da igreja? Infantilidade. E Paulo deixa isso muito claro. Leite vos dei a beber, não alimento sólido. Eles não tinham condições de alimento sólido. Então deixe-me só fazer um esclarecimento e uma aplicação. O esclarecimento que quero fazer é, talvez você encontre em algum momento livretos ou até teólogos dizendo, não existe crente carnal. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. Duas implicações aqui. Primeiro, por que alguns dizem não existe crente carnal? Porque essa expressão carnal, contrastando com espiritual, retirada daqui, acabou criando uma teologia que existe dentro do ambiente pentecostal. Então, como assim? A ideia é o crente normalmente que não recebeu o Espírito Santo e fala em línguas, ele foi chamado de crente carnal. E o crente que foi batizado pelo Espírito, no conceito deles, tem a segunda bênção, é chamado de crente espiritual. Nesse sentido, alguns se levantam e dizem, não existe crente carnal. Estão entendendo isso? Então não existe crente carnal. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo é a nossa salvação. Então não existe segunda bênção, não existe esse segundo momento. No final das contas,
Todos nós já fomos batizados no corpo, na nossa salvação. Então, quando você ouvir isso, não existe crente carnal, é nesse sentido. Mas o apóstolo Paulo nos diz que alguns são naturais, seguem segundo o homem. O que é isso? Eu não tenho tempo de desenvolver. Eu desafio você depois a ler 1 Coríntios 15, que é o texto que fala sobre a ressurreição. E ali ele vai fazer uma comparação entre aqueles que se identificam com o primeiro Adão e aqueles que se identificam com o segundo Adão. E ele está falando de se identificar com o primeiro Adão, é o contexto do pecado, é o contexto da carnalidade. Basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é: alguns de vocês ouviram o evangelho, são crentes, ele diz, crianças em Cristo. Interessante, essa expressão. São crianças em Cristo, mas o que está acontecendo é que vocês não estão amadurecendo. E o que é que vocês estão fazendo enquanto crianças? Vocês estão pervertendo tudo, estão causando grande dano. Então vocês estão fazendo birra, estão batendo os pés como uma criança faz, muitas vezes na igreja. E no final das contas, por não entender que vocês é que precisam amadurecer, estão transformando a obra de Deus numa comunidade dividida, quando na realidade a gente deveria ter uma visão unânime de crescimento, de propósito, e perceber cada obreiro como contribuinte dentro dessa seara, que é como ele encerra no versículo 9, todos são cooperadores da lavoura de Deus, do edifício de Deus. E a partir do versículo 10 a 16, eu não vou explorar esse texto, mas ele fala: e vocês que estão na liderança, cuidado com aquilo que vocês vão de fato plantar, Então ele vai falar aí da prestação de contas dessa liderança um dia. Se o que você plantou, se aquilo que você entregou diante de Deus foi ouros, foi palha, e ele vai trabalhar a responsabilidade do obreiro diante disso. Então, basicamente, o segundo aspecto, o segundo texto que fala da divisão, ele traz para nós que muitas das vezes a divisão é por conta da nossa infantilidade. Você já notou o quanto uma criança é egoísta? Já percebeu isso? O quanto a criança pega tudo e diz é meu. O quanto ela não consegue ter visão, não consegue ter percepção. E é basicamente o que está acontecendo aqui. É a criança que olha para fulano e diz é meu pai, ou é minha mãe. Mas no final das contas não está entendendo que tudo é de Deus. E Deus está fazendo com que a obra cresça. Terceiro texto que eu gostaria de levar aos irmãos, 1 Coríntios 3, ainda, agora a partir do versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Basicamente, o povo não consegue perceber os privilégios que eles têm em Deus. Eles não conseguem notar que no final das contas, eles estão sendo grandemente abençoados na seara do nosso Deus. O texto diz, olha, todos somos cooperadores de Deus. E Paulo faz questão de dizer agora, tudo é vosso. Deus tem abençoado, Deus tem dado, é riqueza, é bênção na vida de vocês. Paulo, Apolo, Cefas, tudo isso é grande bênção na vida de vocês. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o texto nos diz que eles não são sábios, ou que eles são sábios segundo o mundo. E se você volta para 1 Coríntios capítulo 2, eu não vou tratar, mas basicamente Paulo já disse, a sabedoria segundo o mundo não é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria que agrada a Deus. Ele passa o segundo capítulo inteiro falando sobre a sabedoria de Deus. E ele está dizendo, o que é que está acontecendo agora?
está acontecendo aqui no final do capítulo 3, que aqueles crentes estão evidenciando não a sabedoria de Deus, não a sabedoria que unifica, que converte, que edifica, mas uma sabedoria que separa, que seleciona, sem que eles entendam que no final das contas tudo é deles. Meus irmãos, Paulo está basicamente dizendo, para um pouco para pensar, e aí ele vai fazer descrições, né? Apolo, Paulo, Cefas, e aí ele une essas três bênçãos com vida, morte, coisas do presente, do futuro, tudo é vosso. Olha o privilégio de vocês, olha como Deus tem abençoado vocês, Deus tem dado grandes riquezas para a igreja, e o que vocês têm feito com essas riquezas? Se dividido, se destruído. Que loucura! Isso é falta de sabedoria. Então ele começa trabalhando conosco. O primeiro aspecto que nós estamos vendo, logo no capítulo 1, que a separação, a divisão acontece. Por quê? Porque eles não entendem a obra do Senhor Jesus Cristo. O segundo, eles estão se dividindo, eles não estão amando uns aos outros, não estão se unificando. Por quê? Porque eles são infantis. Porque eles são mimados, birrentos, porque não amadureceram, não estão aptos para dar um passo a mais na sua vida cristã. Terceiro aspecto que nós estamos percebendo, eles se dividem, eles não se amam, eles não se relacionam de maneira a experimentar e aproveitar a comunhão. Por quê? Porque são tolos, não são sábios segundo a sabedoria de Deus. São sábios segundo o mundo. E, meus irmãos, como é a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo é tentar sempre aproveitar ou ter vantagem das pessoas. Não é assim a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo é se aproximar de alguém forte para que essa pessoa possa me dar alguma vantagem, alguma proteção. A sabedoria do mundo é criar partidos. A sabedoria do mundo é estar no lado mais forte da igreja. A sabedoria do mundo é escolher um grupo e estar com eles. Essa é a sabedoria do mundo. Paulo está dizendo, abandone esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento não é a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus, pastor? A sabedoria de Deus, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, é Cristo crucificado. Os irmãos lembram que Paulo vai dizer, quando eu estive entre vós, eu não estive pregando com ostentação de linguagem. Eu simplesmente preguei a Cristo e Cristo crucificado. Esta é a obra. É esta obra que une. É isso que traz saúde para a igreja. Então, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com os teus desejos. Meus irmãos, muitas das vezes, igrejas se dividem porque nós acabamos com os nossos pensamentos egocêntricos, individualistas, sendo colocados em detrimento do outro. Nós achamos que os nossos pensamentos são os maiores, são os melhores. Nós fazemos uma leitura narcísica de nós mesmos. Nós olhamos e dizemos, nós somos os sábios. Sabe aquela minha opinião na sessão? Esta é a opinião importante. Esta é a opinião valiosa. Ninguém pode ir contra essa opinião, porque essa opinião é minha. E o que Deus está dizendo é, isto é tolice. É tolice. O que nós devemos fazer? O nosso pensamento sempre deve ser o pensamento de Cristo, a sabedoria de Cristo. E a sabedoria de Cristo, ela não divide, ela une. Eu estarei trabalhando com os amados irmãos em outra mensagem, a diferença entre unidade e uniformidade. Principalmente quando eu falar dos dons. E aí eu vou trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que Deus salvou um povo para que esse povo seja unido. E o que separa muitas das vezes este povo é justamente a falta de amor que eles deveriam ter, eles deveriam desenvolver. Não é por acaso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, sabe qual é o melhor dom? Sabe qual é o dom que vocês devem buscar? Sabe qual é? É o amor, a gente vai ver isso. E por que esse dom? Porque vocês não entenderam nada, vocês estão se separando, se destruindo. Meus irmãos, nós precisamos ter estas palavras quando nós notarmos igreja se dividindo, irmãos se separando por conta de ego, por conta de opinião valiosa ou sabedoria minha.
por conta de meninice, infantilidade, por conta de falta de teologia. Nós precisamos mostrar isso e dizer, olha, uma igreja evidencia falta de amor quando a carnalidade brota e a carnalidade supera a sabedoria de Deus. Por último, meus irmãos, o último texto que também menciona Paulo e Apolo é 1 Coríntios 4. Nota que basicamente todos os capítulos mencionam, né? Paulo, Apolo, Cefas, menos o 2, porque o 2 é a categorização da sabedoria, é a explicação da sabedoria. Ele diz, olha, 1, 3 e 4. A divisão acontece porque nós não somos sábios. E ele aproveita o capítulo 2 inteiro para dizer, sabe o que é sabedoria? Eu vou te explicar. E ele traz o capítulo 2 inteiro explicando o que é sabedoria. No 4, versículo 1 a 7, para encerrarmos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Basicamente, Paulo está dizendo que eles não entendem o que está escrito, por isso não percebem que não há espaço para soberba. Basicamente, o que nós temos aqui dentro desse contexto é o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo, não me importa muito o que as pessoas pensam sobre mim. Lembra que existe o grupo dele, né? Então existe o grupo que o elevava, o grupo que dizia eu sou de Paulo, porque Paulo é apóstolo dos gentios, porque Paulo é fundador. Paulo está basicamente dizendo, olha, não é tão importante as pessoas estarem do nosso lado, as pessoas nos julgarem, estarem conosco ou não, não é tão importante isso. No final das contas, ele vai dizer, o importante mesmo é que cada um receba o seu louvor da parte de Deus, final do versículo 5. O que importa é fazermos o nosso trabalho. O que se espera do despenseiro? Que ele seja encontrado fiel, que ele trabalhe, que ele faça aquilo que Deus espera dele. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo é, o coração de um obreiro nunca pode ser refém de elogios ou de críticas de uma comunidade, porque o que importa é sermos encontrados fiéis diante do Senhor. É isso que importa. Não importa se tem partidos na igreja que me amam, que me aplaudem, que me louvam. Não é importante isso. O que é importante é ouvir dos lábios do Senhor que a nossa obra é a obra correta. O apóstolo Paulo diz, olha, a igreja muitas das vezes, por conta de falta de sabedoria, pode fazer seletividade ou coisas do tipo, mas no final das contas, cada obreiro deve ter a sua consciência que o juízo vem de Deus, o elogio aprovado, o elogio que traz satisfação para a nossa alma, é o elogio de Deus. E ele diz no versículo 6, estas coisas eu apliquei a mim e apliquei a Apolo por vossa causa, porque vocês estão nos julgando, nos elevando ou nos rebaixando. E ele diz, para que aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. E aí, meus irmãos, ele basicamente encerra
com perguntas, 3 perguntas no versículo 7. Pois, quem é que te faz sobressair? Qual é a resposta? Deus. Quem é que te faz sobressair? Deus. Aí ele faz uma outra pergunta. E que tens tu que não tenhas recebido? Resposta: nada. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Veja como é humilhante, né? Paulo está querendo colocar cada dispenseiro no seu devido lugar. Entendam. Não importa como a igreja vê, não importa como a igreja percebe você. Você precisa se perceber da maneira correta. E qual é a maneira de você se perceber? Pelas lentes de Deus. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. E ele faz uma última pergunta. E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Basicamente, ele encerra a sessão nos dizendo: nós recebemos tudo de Deus. E se tudo foi dado por Deus, não há espaço para vanglória. Não há espaço para orgulho. Não há espaço para ensoberbecimento. Não há espaço para isso. E Deus, meus irmãos, já fez a obra desta maneira para que somente Ele recebesse toda a glória. Para que no final das contas a gente entendesse o nosso lugar na seara. Para que a gente entendesse que nós somos muito valiosos. Como Ele mesmo fez basicamente 7 descrições sobre o povo de Deus. Mas no final das contas, nós temos uma visão muito equilibrada sobre nós mesmos. Isso é muito importante. Então, o dom que você tem, a capacidade que você tem, tudo que você tem recebido para trabalhar na igreja, para servir na igreja, foi Deus quem te deu para ser útil na obra. Foi Deus quem te deu. Então não se ensoberbece quando o irmão chega para ti e te elogia. Não se ensoberbece. Por quê? Porque não é teu. Foi Deus quem deu. Não se ensoberbece quando alguém chega para você e diz: eu estou do teu lado. Não se ensoberbece. Por quê? Porque você não tem nada. Você é como um vaso vazio. Deus te encheu. E quando você começa a se encher de vanglória a ponto de criar facções e criar grupos na igreja, você, no final das contas, não está cumprindo o propósito para o qual você foi designado. Então, basicamente, o que Paulo faz para nós aqui, nessa primeira sessão, né, capítulo 1, 2, 3 e 4, nessa macro sessão. Meus irmãos, dá para fazer muitas pregações do capítulo 1 ao 4, muitas. Cada texto que eu preguei aqui para os irmãos, dá para fazer 1 a 2 pregações, cada um. Então, eu estou aqui tentando criar uma lente grande para que você tenha uma percepção maior do livro. Qual é a percepção? A obra de Deus é uma obra de comunidade, de comunhão, de evidência de amor nos relacionamentos. E por que nós não evidenciamos esse amor nos relacionamentos? Porque muitas das vezes os nossos relacionamentos não são marcados por afeto, por solidariedade. Por que falta este amor? E ele nos dá pelo menos 4 perspectivas aqui. Primeira que nós vimos: nós muitas vezes nos dividimos ou nós trabalhamos de uma maneira equivocada, causando contenda e confusão, porque nós não entendemos a obra de Cristo. Nós não entendemos. Falta discipulado, falta teologia, falta ler mais sobre o que Cristo fez, entender quem Jesus é e entender quem eu sou. O segundo aspecto: nós não nos amamos como deveríamos, nos dividimos. Por quê? Porque somos infantis. Somos imaturos, precisamos, meus irmãos, amadurecer dia a dia, crescendo, aprendendo uns com os outros. Terceiro aspecto que nós percebemos: nos falta sabedoria. Por isso a evidência do amor não está tão patente, não está tão clara aí entre nós ou dentre nós. E, meus irmãos, a quarta percepção, basicamente, há tanta divisão porque nós não percebemos que tudo vem de Deus, que tudo é proveniente do Senhor, que não há espaço para ninguém na igreja que não seja Jesus. E se todos receberam, então todos devem estar juntos, somando em prol do edifício, da colheita, do corpo, contribuindo para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Então, percebamos qualquer início de divisão como de fato ausência de amor, e sonda o teu coração
Se o teu coração é um coração faccioso, contencioso, briguento, se você faz questão de muitas vezes comprar uma briga por pequenas coisas, não deixa a igreja crescer, está madura, está em paz. Se esse é o teu caso, você precisa repensar a sua teologia, precisa repensar o teu comportamento infantil, precisa repensar a tua falta de sabedoria, precisa repensar que tudo que você recebeu veio de Deus. E se você tem clareza no seu pensamento, precisa ter paciência com os outros, precisa ajudar os outros e não quebrar o vaso, não jogar tudo fora, mas devagar, ajudando as pessoas a crescerem, a perceber pelos olhos do Senhor também. Divisão na igreja é a maior marca de ausência do amor. Não é por acaso que Paulo diz, igreja de Corinto, persiga o melhor dom. Qual é o melhor dom? Amor. Sem o amor, tudo que vocês vão fazer é se dividir. Tudo que vocês vão fazer é brigar. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa primeira porção da tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos ensina que a tua obra é uma obra de unidade, que a tua obra, ó Deus, é uma obra de comunidade, de comunhão. O Senhor não deseja que percamos completamente o nosso individualismo, mas sim, o Senhor deseja que consideremos o outro maior do que nós mesmos. O Senhor deseja que o nosso coração seja um coração de servo. Não, ó Deus, buscando os holofotes, buscando status, buscando honra, mas no entendimento de que não precisamos destes aplausos do mundo, porque tudo é nosso e nós somos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por estar cuidando da tua igreja, para que a tua igreja, ó Deus, não se destrua com pequenas coisas. Quando, ó Deus, começar a acontecer isso aqui ou em qualquer outra igreja do Senhor, ó Deus, lembra dessa mensagem, lembra desses aspectos que podem estar aparecendo, gritando. Pessoas que querem fazer igreja sem teologia. Igreja não é empresa. Igreja precisa ser feita com teologia. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a tua palavra de maneira coerente, rica. Nos ajuda, Senhor, a entender o quanto crianças nós somos ainda, o quanto precisamos do Senhor como nosso Pai, para nos instruir, e não venhamos, ó Deus, a ter atitudes tão infelizes no teu corpo. Nos ajuda, Senhor, a ser humildes, a ponto de perceber a nossa falta de sabedoria, de não olhar para o nosso irmão, acreditando que sempre ele é o tolo, que a sabedoria não está nele, mas que nós comecemos a desconfiar do nosso próprio conhecimento. Que sejamos mais humildes. Podemos estar errados, e muitas vezes nós estamos. E se formos tolos, nós destruiremos a tua igreja por falta de sabedoria. E, ó Deus amado, nos permite ver o nosso privilégio. Tudo é nosso pela graça, não por méritos. Não merecemos nada. E te agradecemos por cada homem e mulher que o Senhor coloca no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, por cada líder de departamento, por cada crente do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque eles se somam, eles constroem o reino, eles suprem uns aos outros, eles se aperfeiçoam. A igreja necessita e precisa de todos nós. Ó Deus, muito obrigado por nos mostrar que é o Senhor quem nos dá tudo, para que nós venhamos, ó Deus, a ser um corpo unificado e pacífico. Livra-nos da divisão maligna que evidencia a falta de amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.